Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso salmo responsorial: Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo ao seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor fim dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente, não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e não precisas que alguém te interrogue. Por isso, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vós dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo terei tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor vem realmente redimir tudo. E redimir não quer dizer aniquilar. Redimir quer dizer transformar. Ele não vem acabar com a solidão, por exemplo. Ele vem dar um sentido para ela. Aliás, essa palavra quer dizer muita coisa. Soli quer dizer somente. Dão aqui vem de Del. Deus. É estar a sós com Deus. O que Cristo está vivendo aqui, mesmo sem o apoio das pessoas, mesmo sem o apoio dos discípulos, ele não se sente sozinho. Porque ele se sente dentro da intimidade de Deus. E todo cristão, um dia na vida, tem que passar por isso. Quando você perceber que os seus te abandonam. Por quê? Porque você está vivendo os ideais do cristianismo, porque você está querendo fazer as coisas corretas, porque você está fazendo as coisas que são certas, e às vezes se incomoda. E não os de longe, porque casa de ferreiro, já sabe o resto da frase, né? O espeto é de pau. Quantas vezes os seus te abandonam?
porque você simplesmente quer fazer aquilo que tem que ser feito, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, ou quer que eles façam o que precisa ser feito. E aí, muitas vezes, eles rompem com a gente, eles se separam, eles se afastam, ele briga. Saindo agora da festa do Dia das Mães, qual mãe que não ouviu um bater de porta mais forte só porque ela falou para o filho ir tomar banho, às vezes, só porque falou para o filho fazer o que era para ser feito? E nessa hora vem aquele sentimento de incompreensão e que você fica sozinho, às vezes se sente muito sozinho. Nessa hora você tem que ter essa certeza de que você, pelo menos, com Deus está. Pode travar a guerra que tiver que travar. Aliás, a paz às vezes vem da guerra. E não é o que Jesus está falando, nesse contexto de antes de cruz, onde a batalha vai se dar entre o Cristo e o pecado, e está falando de paz. Porque às vezes é uma guerra que traz a paz. É essa guerra contra o mal, é a guerra contra o pecado, é a guerra contra as coisas erradas, que no primeiro momento pode trazer incompreensões na vida do discípulo de Cristo, pode trazer essas realidades mais próximas, as pessoas mais próximas começarem a provocar então uma situação de separação, mas não se deixe abalar por isso. Certo de que está no Senhor, o Senhor mesmo se colocará à frente dessas situações para fazer essas pessoas que não estão compreendendo no primeiro momento o que o seu testemunho está querendo dizer, o próprio Deus será a sua testemunha. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão acabar percebendo que a sua conduta, baseada numa fé que traduz em obra, faz com que o reino dos céus se aproxime mais desta terra. Agora, tome cuidado você, hein? Será que você não está entrando numa disputa com alguém que é um enviado de Deus? Será que você não está encontrando problemáticas em pessoas que simplesmente estão querendo viver um cristianismo de raiz, um cristianismo autêntico, um cristianismo em que os fins não se justificam pelos meios, e os chamados meios, jeitinhos brasileiros? Como isso muitas vezes está enraizado dentro de nós? Como muitas vezes, até no estrangeiro, às vezes pode contaminar a pessoa com esse jeitinho brasileiro. Quanto isso está enraizado em nós, e quando a gente vai se encontrar com uma pessoa que quer ser coerente e não aceita esses momentos de intimidade, né, com o errado, ainda que seja para alcançar um bem. Não se esqueçam, hein? De boas intenções, o inferno está cheio. Se não vier acompanhado de boas ações, a sua intenção de nada vale. Que nós então tenhamos uma análise crítica a partir desse momento. Será que estamos, talvez, em nome de ficar num grupo de pessoas, em nome de não querer ficar isolado, compartilhando coisas que um cristão não pode compartilhar? Eu estou usando esse verbo compartilhar, e isso logo te vem à cabeça o quê? Facebook. Quantas coisas nós estamos compartilhando, até mesmo nas redes sociais, que não condiz com a postura de um cristão, de um marido, né, que queria viver a castidade no matrimônio e tudo, certo, lá, falou que é muito difícil viver isso na empresa, porque dentro das redes sociais as pessoas mandavam vídeos pornográficos, sem ele pedir, e ele ficou naquela circunstância: padre, se eu saio desse grupo, eu perco as minhas amizades, eu sou visto como um careta, eu sou visto como um piega, eu sou visto como isso, como aquilo. Está entendendo a hora que a solidão, a boa solidão tem que chegar? Não importa se o grupo faz, não importa se esse grupo está realizando o que é errado, e não importa também se você vai ser colocado de escanteio por causa disso, que você não venda os seus princípios cristãos para fazer parte de um grupo, porque esse grupo de discípulos, embora eles em grupo, eles estão vivendo não a solidão, mas o ser solitário, que é agora um ser fechado a Deus, porque está no pecado. E quem está fechado a Deus não se abre a mais ninguém, não vive num verdadeiro relacionamento com mais ninguém. Então, se necessário for você ser excluído aos olhos dos homens, para você não ser visto como mais um nesse mundo, opte por isso. É mais desejável você estar sozinho do que mal acompanhado, mas agora entender esse sozinho em Deus.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.